Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje. Fim de semana violento aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Um jovem de 17 anos foi morto pelo amigo no bairro Progresso, aqui em Erechim, com um tiro na cabeça. O adolescente de 17 anos do caso foi preso e liberado. Nós vamos mostrar essa história para você. Entre os destaques do trânsito, você vai ver que um casal morreu em um grave acidente em Três Palmeiras. Em Santos Expedito do Sul, uma condutora saiu da pista e capotou o automóvel que ela conduzia. Como motoristas voltam a ser flagrados acima da velocidade na RS 135 pela Polícia Rodoviária Estadual. E também entre os destaques, um incêndio destruiu uma casa lá em Nonoai. Também nós vamos mostrar dos 100 dias do governo Polis na última sexta-feira e a central de vacinação que já recebeu novas doses do Covid para a imunização da Covid-19. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. Um beijo no seu coração, uma ótima semana para você que está chegando aqui agora com a gente para saber as notícias da nossa região aqui. Vamos agora, imagens de Erechim na sua tela. Tá aí, céu azul na capital da amizade, temperatura na casa dos 21 graus. E olha, a gente já começa mostrando para você o caso de um adolescente que morreu em um acidente de trânsito aí no bairro Distrito Industrial na madrugada do último sábado. Ela era caroneira de uma motocicleta. O condutor foi preso em flagrante. Ele estava embriagado. Veja na reportagem. Uma jovem de 17 anos morreu na madrugada deste sábado após a moto em que ela estava de carona colidir contra o meio-fio. Com o impacto, ela foi arremessada e atingiu com a cabeça um poste de energia elétrica. O acidente ocorreu na rua João Caruso, no bairro Distrito Industrial. Suzana Paula Trindade, 17 anos, chegou a ser socorrida e levada para o hospital pelo resgate do SAMU, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O condutor da moto é suspeito de estar embriagado. Ele passou pelo teste do bafômetro e foi levado para a delegacia pela Brigada Militar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Olha, como eu falei aí, o condutor desta moto foi autuado aí pela polícia por homicídio culposo. Ele ficou sabendo na delegacia que a jovem de 17 anos que estava com ele havia morrido. Logo após, ele foi levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde segue à disposição da justiça. E olha, a polícia encontrou o adolescente que matou um amigo com um tiro na cabeça em Erechim na madrugada deste domingo. O caso aconteceu no bairro Progresso. Te liga. A Polícia Civil confirmou no início da noite deste domingo que uma ação conjunta com a Brigada Militar identificou o responsável por atirar na cabeça de Kelvin Bueno, de 17 anos, na madrugada deste domingo, em uma casa no bairro Progresso, em Erechim. O crime teria sido motivado por um desentendimento entre Kelvin e o autor do crime, durante uma confraternização que ocorreu após uma mudança no local. O suspeito é outro adolescente com a mesma idade. Ele foi levado para a segunda delegacia, onde confessou o crime. Logo após, foi entregue pelas autoridades aos cuidados de sua mãe. O delegado responsável pelo caso já solicitou à Justiça a internação do adolescente infrator. O pedido deve ser analisado pelo Poder Judiciário nas próximas horas. Olha, eu vou falar para você desse caso aí, viu? Porque é impressionante a barbárie deste crime, né? Não sei a circunstância que ele aconteceu, mas o cara atirou na cabeça do outro. Aí ele foi preso, foi para a delegacia e sabe como é que ele saiu de lá? De mão dada com a mãe dele, né? Aí é o seguinte, o cara é bandidão lá com a arma na mão, mas na frente da polícia ele chama a mamãe, que tirou ele desta fria. Mas eu espero que o Ministério Público que está me assistindo e a Justiça tomem atenção a essa situação, viu? Esse rapaz tem que estar detido. Foi grave, é gravíssimo. E essa lei que nós temos para os menores de idade infratores é uma piada com a cara do brasileiro cidadão de bem que paga os impostos. E tem aí um rapaz como esse
Bandido perigoso com 17 anos, capacidade de dar um tiro na cabeça do outro, viu? E sair da delegacia de mão dada com a mãe. Isso é um desrespeito à cara da polícia, à justiça e ao cidadão de bem que paga aí para ter segurança. Vamos seguindo com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, um adolescente, também de 17 anos, morreu em uma explosão com um pneu no interior de Áurea neste sábado. A vítima estava enchendo um pneu de um caminhão quando o mesmo explodiu. Ele foi arremessado e acabou ficando em estado grave, né? Chegou a ir para a UTI, mas morreu. Veja na reportagem. Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por estilhaços de um pneu de um caminhão que estourou enquanto era enchido na manhã deste sábado no interior de Áurea. De acordo com familiares, Caio Isiquiba estaria enchendo o pneu que explodiu. Ele acabou arremessando o jovem para cima, que sofreu um forte impacto ao cair. O acidente ocorreu no porão de uma residência. Com a explosão do pneu, parte do assoalho da casa ficou destruído. Caio foi socorrido e levado para o hospital de Áurea. Ele chegou a ser transferido para o Hospital Santa Terezinha de Erechim, onde foi para a UTI, mas não resistiu e faleceu. O acidente foi registrado pela Polícia Civil. Que notícia triste, hein? Meus sentimentos à família deste jovem. Vamos seguindo com outras informações. E olha, homens que deveriam estar em prisão domiciliar foram presos na rua aqui em Erechim. Olha, 2 homens que deveriam estar em prisão domiciliar foram presos pela Brigada Militar nesse fim de semana. A primeira prisão ocorreu na madrugada da última sexta-feira, quando um homem de 39 anos foi flagrado na rua Augusto Diverginski. Já a segunda prisão ocorreu já no período da noite, quando um homem de 32 anos foi flagrado descumprindo a prisão domiciliar lá na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Progresso. Os 2 abordados foram levados para a delegacia e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim, onde ficarão à disposição da Justiça. E olha, um homem foragido da Justiça também foi preso aqui em Erechim. E essa prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira, lá na rua Demétrio Arpini, no bairro Progresso. O suspeito de 29 anos estava sendo procurado pela Justiça. A Brigada Militar não informou o motivo deste mandato. O homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim. Olha, no fim de semana, 2 pessoas também foram presas lá no município de Aratiba. Olha, a primeira prisão ocorreu na tarde da última sexta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar abordou um homem de 28 anos na rua Argentina, no bairro São Pedro. Ele estava sendo procurado pela Justiça. Já a segunda prisão no município aconteceu no período da noite, quando uma mulher de 23 anos foi presa na estrada da linha Sarandi, aí que liga a comunidade de Linha Sarandi, lá no interior do município. Ambos estavam sendo procurados aí pela Justiça. Eles foram levados para a delegacia e logo após aos presídios de Erechim e ao Instituto Penal de Passo Fundo. A Brigada Militar não informou o motivo dos mandatos que resultaram nessas prisões terem sido aí solicitadas pela Justiça. Seguimos com outras informações. E olha, uma mulher foi presa ao tentar entrar com drogas no presídio aqui de Erechim. Olha, uma mulher de 48 anos foi presa na manhã deste domingo enquanto tentava entrar no presídio estadual de Erechim com 53 gramas de cocaína. A droga estava em uma sacola com alimentos que foi entregue aos agentes penitenciários e que seria levada a um dos detentos que está nessa penitenciária. As drogas foram descobertas pelos agentes da SUSEP durante a revista. A mulher foi presa em flagrante. Ela foi levada para o Instituto Penal de Passo Fundo e irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Bom, e a Brigada Militar, nas últimas horas, flagrou uma aglomeração lá em Estação. Olha, mais de 35 pessoas foram flagradas na madrugada deste domingo, aglomeradas em uma festa na comunidade de Caixa d'Água, no interior de Estação. Os policiais chegaram até o local após receberem uma denúncia. O proprietário da área, de 40 anos, foi autuado. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. As pessoas no local acabaram sendo liberadas. E um homem foi preso dirigindo um caminhão, isso mesmo, um caminhão embriagado lá em São Valentim. O homem estava embriagado e ele foi preso dirigindo este caminhão lá em São Valentim. Olha, durante a tarde deste domingo, um caminhoneiro de 38 anos foi preso dirigindo embriagado um caminhão aí na Avenida Central lá de São Valentim. O condutor se negou a fazer o teste do bafômetro, mas mesmo assim foi autuado
pelos policiais que atestaram aí a dificuldade na capacidade psicomotora deste motorista. Ele foi levado para a delegacia e logo após prestar depoimento foi liberado. Vamos falar agora, seguir falar de trânsito. Olha, um grave acidente matou 2 pessoas em Três Palmeiras na tarde deste domingo. A colisão frontal envolveu aí um automóvel com placas de Chapecó e outro com placas de Ronda Alta. Um grave acidente entre 2 automóveis tirou a vida de 2 pessoas no fim da tarde deste domingo na RS 324 em Três Palmeiras. A colisão frontal ocorreu entre um automóvel modelo Golf com placas Mercosul e um carro modelo Corsa com placas de Chapecó. Uma mulher que estava no Corsa morreu no local logo após o impacto. O resgate do Corpo de Bombeiros de Nonoai e o SAMU do município de Ronda Alta resgataram outras 4 pessoas, entre elas uma criança. Todas as vítimas foram levadas para hospitais em Ronda Alta e Trindade do Sul, onde o motorista do Corsa não resistiu aos ferimentos e também morreu. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. A Polícia Civil deve investigar as causas. E olha, a Polícia Civil está investigando o caso de um padrasto suspeito de estuprar uma menina de apenas 6 anos em Quatro Irmãos nesse fim de semana. A polícia foi chamada até o local pela mãe da garota, que teria chegado em casa minutos após aí o ato ter acontecido. Uma equipe médica do Hospital de Jacutinga constatou realmente o caso de estupro. A Polícia Civil segue investigando o caso, que corre em segredo de justiça por envolver uma menor. A Polícia Civil investiga o caso de um homem ter estuprado uma menina de apenas 6 anos em Quatro Irmãos na noite do último sábado. O suspeito seria o padrasto da vítima. De acordo com populares, a mãe da menina teria flagrado a menor sem roupas e machucadas dentro de casa com o homem, que teria dado uma cabeçada na mulher e fugido. A criança e a mulher foram levadas para o hospital de Jacutinga. Após exames, a equipe médica confirmou o caso de estupro. Logo após, ambas foram encaminhadas para a delegacia. O suspeito não foi encontrado pela Brigada Militar. Vamos voltar a falar de acidente de trânsito. Olha, 2 acidentes foram registrados em Nonoai neste domingo. A colisão não deixaram aí os motoristas e os ocupantes desses veículos, essas colisões, feridos. 2 acidentes de trânsito foram registrados em Nonoai neste domingo. O primeiro ocorreu na rua Herculano de Barros e envolveu um automóvel modelo Jeep e uma caminhonete modelo Fiat Strada. O motorista da caminhonete ficou ferido. Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o hospital comunitário. O motorista do Jeep não teve ferimentos. Já o segundo acidente foi registrado no período da tarde e ocorreu no trevo de acesso ao município, envolvendo um automóvel modelo Golf com placas de Planalto, onde estava um casal, e um táxi com placas de Chapecó modelo Prisma. Foram registrados apenas danos materiais neste acidente. Os 2 fatos foram registrados pela Brigada Militar. Em Santos Expedito do Sul, um veículo saiu da pista e capotou. A condutora conseguiu, com o auxílio do celular, pedir ajuda à família. Veja. Um veículo capotou após sair da pista e a condutora ficou ferida na tarde deste domingo em Santo Expedito do Sul. Segundo informações, a motorista teria perdido o controle do automóvel modelo Peugeot 208 ao passar pela comunidade de Ponta da Capela, São Paulo, vindo a sair da estrada e capotar, parando em uma lavoura às margens da rodovia. A motorista teve ferimentos leves. Ela conseguiu, com o celular, pedir socorro para a família, ainda dentro do carro. O acidente foi registrado pela Brigada Militar. A gente falou agora há pouquinho da aglomeração lá na comunidade de Caixa d'Água, em Estação, né? Pois em Barão de Cotegipe, a Brigada Militar também flagrou uma aglomeração nesse fim de semana. Jovens aqui de Erechim saíram daqui para ir aglomerar lá. Veja. A Brigada Militar flagrou uma aglomeração com mais de 30 pessoas em Barão de Cotegipe na noite do último sábado. O grupo estava em uma rua em um dos bairros da cidade com som alto. Os policiais foram até o local após receberem várias denúncias de perturbação de tranquilidade. Todos os jovens foram abordados e identificados. Segundo a polícia,
A maioria são moradores de Erechim. Todos foram orientados e liberados. E a Polícia Rodoviária Estadual voltou a flagrar motoristas em alta velocidade na RS 135. No fim de semana, foram 55 multas por excesso de velocidade. Alguns motoristas foram flagrados a mais de 150 km por hora. Te liga. A Brigada Militar voltou a flagrar motoristas em alta velocidade na RS 135 entre Erechim e Passo Fundo na tarde deste sábado. Ao todo, 55 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida no trecho, que varia entre 80 a 100 km por hora. Este motorista estava a 152 km por hora, já esse outro a 136 km por hora. Além de multa por excesso de velocidade, os condutores flagrados também receberão pontos na CNH e terão o documento suspenso. Agora um caso de violência aos animais. Olha, uma égua foi abandonada após ser maltratada lá em Nonoai. Ela foi deixada em um terreno baldio e encontrada pela patrã após moradores do local chamarem a polícia ambiental lá. Bom, o caso está sendo investigado e a égua teve que ser aí abatida devido à gravidade dos ferimentos. Policiais do pelotão ambiental encontraram uma égua que foi maltratada pelos donos e abandonada em Nonoai na última sexta-feira. Segundo os policiais, o animal estava ferido em uma das patas. Um médico veterinário foi ao local para prestar atendimento e constatou o caso de maus tratos. Buscas foram feitas, mas os proprietários do animal não foram localizados. Segundo testemunhas, a égua foi abandonada há mais de um mês na área onde foi encontrada. Devido à situação do animal, os médicos optaram pela eutanásia. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município. Também em Nonoai, um incêndio na madrugada do último sábado destruiu uma residência de madeira. Os bombeiros utilizaram mais de 9.000 litros de água para conter as chamas, que quase se espalhavam para outras residências. A família que morava no local conseguiu sair antes que o fogo se alastrasse e não ficou ferida. Uma casa foi destruída por um incêndio na noite de sábado em Nonoai. A residência, que era toda de madeira, ficava no bairro Canelis. Soldados do Corpo de Bombeiros foram até o local para conter o fogo que ameaçava atingir outras residências próximas, após consumir completamente a casa onde as chamas iniciaram. Foram utilizados mais de 9.000 litros de água no combate ao fogo. Os moradores do local conseguiram sair sem ferimentos. A Polícia Civil está investigando a causa do fogo. Olha, na última sexta-feira foi celebrado os 100 dias do governo Polis. O prefeito aqui de Erechim fez uma apresentação na nova central de vacinação, que ficará junto à antiga sede da Fundação Cotrel, uma área que foi comprada pelo município. Vamos acompanhar na reportagem do Natan Bretenbach. O governo de Erechim completou 100 dias e na manhã desta sexta-feira, 9 de abril, o prefeito Paulo Polis e o vice-prefeito Flávio Tirello detalharam as ações e investimentos. Através de uma coletiva de imprensa realizada na antiga sede da Fundação Cotrel, adquirida pelo município em leilão por mais de 6 milhões de reais e que deve abrigar vários setores da prefeitura, o Poder Executivo falou sobre a infraestrutura do Distrito Norte, que abrirá a licitação ainda este mês para andamento. De acordo com Polis, na saúde, o município aumentou 140% os leitos de UTI no Hospital Santa Terezinha, passando de 10 para 24. O Santa, quando precisa para aumentar leito de UTI, leito clínico, é o pilar central extremamente resolutivo e entrega serviços que é demandado para a região. E a gente sabe que o Estado, desde 2014, não aumenta, ou não melhora, ou não repactua o contrato. Então eu falei simplesmente duas coisas para os prefeitos. Primeiro, vamos fazer com que a gente vai apresentar todos os números do Santa no Maranhão, de quinta-feira que vem, às 2 da tarde, aí os prefeitos querem presencial. Vamos achar um espaço e vamos fazer esse evento presencial. E vamos dizer, essa conta tem que ser equacionada entre nós e a região.
criou a Central Operacional Covid, realizando 1.493 exames em março, e a criação da Central de Vacinação Covid e H1N1, dentre outras ações. Dizer que agora nós estamos pensando no outro estágio. Qual é que é o outro estágio? É o pós-Covid, é o tratamento de recuperação dos que foram internados pelo Covid. Tratamento mental, tratamento ambulatorial, fisioterapia. Então e nós já estamos tratando, eles têm um prazo de 15 dias já para me dar um retorno de como é que nós vamos fazer, porque tem muitas pessoas que passaram pelo hospital, foram internados, precisam fazer a recuperação no pós-Covid. Então esse é o próximo tema que já estou solicitando para a secretária. Na área da educação, Polis reforçou a criação de mais de 1.000 vagas em creches na cidade e disse ainda que pretende concluir as obras da escola Caras Pintadas até o fim do ano, atendendo mais de 1.000 alunos. Enquanto nós nos esforçamos para colocar o Barão em 35 dias, com o apoio de todas as equipes, aliás, um tema importante desse governo é que todos estão se ajudando. Todos estão se ajudando. Não existe uma secretaria, a minha secretaria, a tua secretaria, existe o nosso governo, o governo da cidade de Erechim, que não é do Polis, não é do Flávio, é da cidade de Erechim. E aí, botamos o Colégio Barão em pé em 35, 40 dias. Aqui nós botamos 450 em turno integral. Poderia ser até 1.000 crianças em turnos de manhã e à tarde. Mas nós optamos, porque a nossa maior demanda por turno integral. Sobre as ações econômicas, a Prefeitura agilizou a liberação de alvarás e inscrições municipais, passando de 60 para 10 dias, e em 100 dias a Secretaria de Obras aprovou 350 projetos. 70 obras de saneamento, 1.000 metros de tubo em 90 dias, não foi nem 100 dias. Mais de 1.000 metros de tubos colocados. Melhorar a qualidade da nossa iluminação, que não é boa, e não é por causa de agora, vem há muito tempo, e agora nós temos essa condição, então já vamos trabalhar em cima disso. Sem aumento do IPTU, então nós não aumentamos o IPTU, e prorrogamos o prazo do ISSQN. Uma das formas de auxílio para a retomada da economia durante a pandemia, ofertado pelo município, é o CredMais, que já beneficiou 250 pequenos empreendedores em um total de 5 milhões em linhas de crédito. Esse é o nosso papel, eu e do Flávio, executar um plano de governo. Executar, botar, sair do papel e transformar em realidade. E nunca é simples porque pessoas funcionam em rotações diferentes, com envolvimentos diferentes, com ambições diferentes, e é muito normal isso, gente. O prefeito também destacou o esforço das equipes de gestão para trabalharem em prol da comunidade, lembrando que os projetos precisam ser qualificados e sempre pelo aspecto da continuidade. Não é para dar espetáculo, não é para dizer é o melhor governo do mundo, a cidade começou agora ou vai terminar agora, não. É para dar um passo à frente, é para isso que a gente vem. E se cada prefeito que passar aqui, cada vice-prefeito que passar, der um passo à frente, nós vamos chegar lá. E respeitando quem passou por aqui. Cada um que passou deixou aqui. Por exemplo, esse local aqui foi comprado lá atrás. Nós estamos utilizando agora. É isso aqui. Então nós temos que ter essa palavra continuidade, isso vale para tudo. Não é para desqualificar o projeto de ninguém, é para tentar qualificar o teu. E é assim que funciona. Então esse é o trabalho da nossa equipe. E eu quero dizer a vocês todos que eu acho que Erechim está vivendo um momento, aliás, os primeiros 2 meses do ano foram 800 novos empregos. 800 novos empregos. Que não é obra do Polis e do Flávio, não é isso. Eu estou dizendo que a força motriz da nossa cidade não é pouca coisa. A força motriz da nossa diversidade econômica, a força motriz da nossa capacidade de trabalho, a força motriz do nosso agricultor, da nossa empresa, de cada um que faz a cidade não é pouco que nós queremos aqui. Então, quando a gente vem com um vídeo de Chapecó, de Joinville, do Escambau, a gente tem que parar um pouco e olhar para nós aqui, para as nossas potencialidades. E é para isso que nós trabalhamos. Muito bem, gente. Olha, logo mais, no comentário do Rodrigo Finardi, ele vai falar mais sobre os 100 dias de governo. Fique aqui no Bom Dia Notícias, daqui a pouquinho a gente fala mais de política para você.
Bom, e a região de Erechim, mesmo com a melhora nos números, seguirá por mais uma semana em bandeira preta. A decisão foi divulgada na última sexta-feira pelo Gabinete de Crise do Governo do Estado. A região de Erechim recebeu pela 8ª semana consecutiva a bandeira preta do Governo do Estado. Essa foi a 7ª semana que todo o Rio Grande do Sul está em alerta para o aumento de casos da Covid-19. Dos 4 indicadores regionais, a região de Erechim recebeu 2 bandeiras pretas, em números de hospitalizações para cada 100 mil habitantes e na projeção de óbitos dos últimos 7 dias. Já as hospitalizações confirmadas pela doença na última semana e a velocidade do avanço ficaram na bandeira amarela. Segundo os dados do Governo do Estado, o número de registros novos de hospitalizações por Covid-19 nos últimos 7 dias, comparado com a semana anterior, apresentou uma queda de 38,5%. O número de internados em UTI com síndrome respiratória aguda grave, comparada à semana anterior, apresentou uma queda de 10,8%, passando de 37 para 33%. No caso do número de internados em leitos clínicos para a Covid-19, entre as 2 últimas semanas, verificou-se uma queda de 49,2%, passando de 63 para 32. Para o número de internados em UTI, casos confirmados com Covid-19, a situação também foi de queda, 13,5%, passando de 37 para 32. O número de casos ativos observados na penúltima semana, comparada à anterior, também registrou uma queda de 25,1%, passando de 1.396 para 1.046. Quanto aos casos recuperados nos últimos 50 dias prévios à penúltima semana, comparados à semana anterior, também houve um registro de aumento de 11,3%, passando de 4.335 para 4.823. Com isso, a razão entre as 2 variáveis teve uma queda de 32,7%, passando de 0,32 para 0,22. Com relação ao número de leitos de UTI livres para atender a Covid-19 nos últimos dias, o quantitativo apresentou um aumento de 233,3%, passando de 3 para 10 leitos livres. Também na sexta-feira, a região de Erechim recebeu mais 6 mil doses de imunizantes contra a Covid-19. As vacinas serão para a 2ª dose e também para a ampliação da capacidade de imunizados aqui na nossa região. A região de Erechim recebeu no fim da manhã desta terça-feira mais 6.810 doses de imunizantes contra o coronavírus. Assim como em outros lotes já entregues, as vacinas chegaram de avião e foram levadas para a Coordenadoria Regional de Saúde para serem distribuídas aos municípios do Alto Uruguai ao longo do dia. Essa foi a 10ª rodada de distribuição aérea dos imunizantes da Coronavac Butantan e da Oxford AstraZeneca e irá contemplar a 2ª dose de vacinação de grupos prioritários e a vacinação da população de 64 anos e parte dos gaúchos com 63 anos. Além disso, as doses vão atender à demanda de imunização de profissionais do IGP, Detran e da Polícia Federal. Agora a gente tem um vídeo da secretária de Saúde, a Iclesan Palhão, falando aí sobre a nova central de vacinas que foi aberta no último sábado. Fala, secretária. Bom dia. Hoje, sábado, 10 de abril, estamos iniciando os trabalhos na nossa central de vacinação, na rua Júlio Trombini, aqui no bairro Três Vendas. Convidamos a todos, estamos aqui fazendo um chamamento para que as pessoas venham fazer a sua 2ª dose da vacina e todos os idosos acima de 63 anos também podem comparecer. Estaremos aqui das 8 às 14 horas. E olha, o Estado permite a abertura do comércio e restaurantes aí já desde o último sábado. A decisão foi divulgada em uma live no início da tarde da última sexta-feira.
O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta sexta-feira novos protocolos de combate ao coronavírus. Entre as principais alterações estão a ampliação do horário do atendimento presencial em mercados e restaurantes e bares, além da possibilidade de abertura do comércio não essencial nos fins de semana. A mudança entra em vigor já neste sábado e vale para todas as bandeiras. O governo do estado deve publicar ainda nesta sexta-feira um decreto com as alterações, que seguirão da seguinte forma: nos sábados, domingos e feriados, as áreas da saúde, farmácias, construção e veterinários poderão funcionar de forma presencial com público restrito 24 horas, assim como os supermercados. Os restaurantes e bares que antes tinham que ficar fechados nos fins de semana, agora poderão abrir com 25% da capacidade, das 5 da manhã até as 11 da noite, sendo proibido o happy hour, e a entrada nesses estabelecimentos é permitida apenas até as 10 horas da noite. O comércio não essencial, como por exemplo loja de eletrodomésticos, roupas, entre outros, poderão também voltar a funcionar nos fins de semana, das 5 da manhã até as 8 da noite. As academias e serviços religiosos tiveram os seus horários ampliados, das 5 da manhã até as 10 da noite. Demais serviços, como salões de cabeleireiro, barbearias, poderão funcionar no mesmo horário do comércio não essencial, das 5 da manhã às 8 da noite. Já a partir da próxima segunda-feira, o horário de funcionamento durante a semana ficou da seguinte forma: as áreas de saúde, farmácia, construção e veterinários funcionam 24 horas por dia, assim como os supermercados. Restaurantes e bares poderão abrir com 25% da capacidade, das 5 da manhã até as 11 da noite. O happy hour continua proibido e a entrada nos estabelecimentos segue até as 10 da noite. O comércio não essencial poderá funcionar das 5 da manhã até as 8 da noite. E as academias e serviços religiosos das 5 da manhã às 10 da noite. O setor de serviços segue o mesmo horário do comércio não essencial, das 5 da manhã até as 8 da noite. Nós tomamos medidas mais restritivas no período que nós identificamos um crescimento de casos, crescimento de internações e leitos clínicos e leitos de UTI. Acompanhamos, ao longo daquelas 3 semanas mais restritivas, a redução da velocidade, a estabilização e o início da queda das internações no nosso estado. Óbitos, que são um indicador tardio, também estão em queda. Embora, é importante ressaltar, todos eles em um patamar ainda muito elevado, mas em queda, sendo reduzidos. Então, isso nos demonstra que as medidas restritivas foram acertadas. Mas é claro que o governo não ignora o efeito que economicamente isso tem na vida das pessoas. A economia não é uma coisa abstrata, né? Ela é na vida real das pessoas que precisam ter renda, receita, os seus empregos, a sua atividade econômica para ter capacidade de colocar comida na mesa, né? Atender a sua família com as suas necessidades. E a gente não desconsidera isso. Por isso, diante desses dados, dessas informações que mostram o Estado começando a melhorar, é que a gente avança nesses protocolos, dessas atividades que serão permitidas, mas com protocolos, com restrições. E é por isso que a fiscalização é tão importante. Nós demandamos os municípios apresentarem os seus planos de fiscalização. Estamos lançando um canal integrado para denúncias no 181 e também num serviço digital, para estimular que cada cidadão atue como um fiscal e nos ajude a exigir o cumprimento dessas regras, porque com o cumprimento das regras diminui a chance de um contágio maior, né? É reduzido o risco e aí a gente pode ter mais segurança para avançar na direção da retirada de restrições, ao invés de ter que passar a um tratamento mais grave, mais drástico, que seria novamente fechamentos. E o governador Eduardo Leite se reuniu na última semana com o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, para tratar da vacinação aqui no Rio Grande do Sul. O principal tema desta reunião foi a questão do Estado estar sendo acusado aí de estar aguardando vacinas, né? O governador explicou que isso não é verdade, como é que está funcionando a situação. Deste quantitativo que nós recebemos agora, nesta 11ª pauta, como ela se refere na AstraZeneca, a parte já para a D2, nós fizemos uma pequena reserva técnica
destas doses para garantir a quantidade suficiente quando chegar o dia 25 de abril para a D2. Esta reserva técnica que foi feita pelo Governo do Estado está correta e de acordo com o que orienta o Ministério da Saúde? Está correta. Todas as pautas que forem para guardar a dose 1, dose 2, elas vão estar orientadas nos informes técnicos. E o que for para utilizar tudo como dose 1 também vai estar orientado. Então é importante acompanhar sempre os informes técnicos. Eles são disponibilizados um dia antes da distribuição da vacina, porque a gente faz em concomitância para ter a garantia do quantitativo já liberado no Departamento de Logística. Está correto. Na 12ª pauta que vocês estão recebendo hoje, vocês vão fechar o quantitativo de dose 2 dos trabalhadores de saúde, que era 27%, vocês receberam 10% e agora vocês vão receber 17%. Então, fecha tudo, dose 1 e dose 2 de AstraZeneca, e na próxima entrega já vem um quantitativo para iniciar a dose 1. Ou seja, é importante dizer que dessas doses que estão sendo distribuídas agora, o Estado não deve fazer a distribuição de todas para poder aguardar a dose 2, que é dia 25 de abril, por exemplo. Aqui no nosso caso é esse. A gente está recebendo as doses, que são D2 da AstraZeneca. Eu estou dizendo isso porque é importante para ficar claro, sim, porque senão seremos acusados de represar e de não distribuir estas doses. A gente precisa ter essa clareza. Então, o Estado recebe estas doses, elas são para completar a D2, exatamente, a D2 da AstraZeneca, que é aplicada dia 25 de abril. Isso, exatamente. Quando vier quantitativo a mais da AstraZeneca, vai estar elencado o percentual na pauta de distribuição e vai estar direcionado ou para a dose 1 para a dose 2. O que está vindo já direcionado para a dose 2 é para guardar, para poder completar o esquema e garantir a eficácia preconizada da vacina. Gente, no último sábado, a TV Bom Dia exibiu a live especial Itatiba 56 anos de emancipação política e administrativa. Você acompanhou ao vivo aqui na TV Bom Dia, né? E durante a live, nós apresentamos uma reportagem falando lá do município. E nós vamos rever agora no Bom Dia Notícias. Nossa Itatiba do Sul está de aniversário. São 56 anos de emancipação política e administrativa. Um projeto popular que une a comunidade a uma administração que tem como prioridade o cuidado com o seu povo. Neste ano de pandemia, muitas coisas aconteceram. Estamos enfrentando grandes desafios, mas sabemos que podemos superar todos eles com a união e o trabalho de todos. A Secretaria de Educação do município cuida de uma rede municipal com mais de 270 alunos, entre 2 e 14 anos, em 3 escolas municipais. Com o turno integral, muitos alunos faziam alimentação diária dentro da escola. Mas com a pandemia e também a suspensão das aulas, a Secretaria passou a criar kits de alimentação, que hoje são entregues de forma mensal na casa dos alunos. Além disso, os estudantes recebem semanalmente pelo transporte escolar em suas residências as atividades escolares, preparadas pelos professores que vão até as escolas e, com o apoio de aplicativos, tiram dúvidas sobre as atividades. Nesta Páscoa, os estudantes também receberam ovos de chocolate, que foram confeccionados pelas equipes de assistência social e educação do município. Com o apoio da CUFA, o município também tem desenvolvido com os estudantes várias atividades, como oficinas de xadrez, ukelele, banda, artesanato e o projeto da oficina de costura, que abrange toda a comunidade e confecciona máscaras de graça para todos, além de oportunizar que se façam outros materiais em tecido, como toalhas, cortinas e tapetes, que são utilizados em vários locais do município. Além disso, Itatiba do Sul realiza o atendimento social para as famílias, junto com o CRAS, que tem atendimento à psicóloga, serviço de orientação do INSS, coral, grupo da terceira idade, atendimento do CRAS e das pessoas com necessidades especiais. Nessa época, os idosos também receberam uma lembrança de Páscoa da Secretaria em suas casas. A atividade tradicional do Dia da Mulher aconteceu neste ano com o apoio da rádio local,
onde foi entregue mais de 50 brindes para as mulheres itatibenses. A nova administração está asfaltando ruas. Já foram 5 novas pavimentações, além da construção de calçadas e cuidando da cidade e do interior. Lugares como o Morro da Ascensão recebem cuidados, além de uma academia de saúde e um espaço de lazer que estão sendo construídos na Avenida Central. A administração também está construindo mais um ginásio esportivo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves, para os alunos e para a comunidade. No interior, o município segue cuidando das estradas e abrindo novos acessos para facilitar e incentivar quem mora e trabalha no campo. Itatiba do Sul tem a maior plantação de citros do Alto Uruguai Gaúcho, além de criar incentivos para a produção orgânica. Hoje, são 28 famílias que já têm a venda de seus produtos orgânicos garantidos, além de receberem um auxílio de R$ 500 para a compra de sementes e serem acompanhadas de perto por um técnico que tem apoio do município. Eu acho assim, o auxílio que a gente recebe, que não é só esse que é visto, né? Tem outros auxílios que a gente recebe, desde o transporte, desde ideias também, eu acho que é um auxílio, né? Mas esse auxílio ele veio para a gente aumentar a produção, né? Incentivo também na bovinocultura de leite, onde o município paga 1 centavo a mais para cada litro de leite produzido aqui. Foram mais de R$ 40 mil distribuídos só no ano passado. Quando o poder público incentiva o produtor, ele quer, na verdade, que o produtor produza mais para o bem-estar do produtor e ajude também o município, porque se você produz mais, automaticamente você ganha mais e o município ganha mais também. E para nós é muito bom, é uma valorização do nosso trabalho. O município também apoia com inseminações o rebanho, onde será cobrado a partir de agora apenas o custo do sêmen e isentada a cobrança de serviço e deslocamento das equipes. Análise de terra, incentivo à adubação orgânica, sementes de pastagem, armazenamento de grãos e a implantação de empreendimentos para a criação de aves e suínos, com um apoio em terraplanagem subsidiando até 80% do valor das horas máquinas e a isenção de taxas e licenciamentos ambientais municipais. Após o segundo carregamento, os produtores também recebem um reembolso do valor de R$ 3.500. Que é fundamental a importância, principalmente da questão do auxílio do município, a construção aí da terraplanagem, durante o auxílio da construção, quando precisa de horas de máquinas também, para o quesito de baixar o custo da obra, que hoje em dia já também teve um grande aumento, e o apoio do município nessa hora aí é de fundamental importância. Itatiba do Sul também incentiva as agroindústrias com a compra dos produtos para distribuição na merenda escolar e também incentivos que podem chegar até R$ 17 mil para a legalização dos projetos. A Prefeitura Municipal ajuda muito a gente para açúcar mascavos para distribuir para as famílias, né, da rede escolar. Em tempos de pandemia, a Secretaria de Saúde do município vem se reinventando para manter o atendimento à nossa comunidade. Sendo assim, a administração municipal quer fazer um agradecimento especial a todos os profissionais da UBS e do PADU, que vêm trabalhando incansavelmente, com muita dedicação, empenho e força, e não medindo esforços para a preservação das vidas. Acredite! Tudo passará, mas precisamos ter coragem para enfrentar nossos medos, força para lutarmos pelo que acreditamos, dedicação para realizarmos os nossos compromissos, esperança para desejarmos novos tempos, superação para irmos além de nossos limites, fé para não deixarmos de crer, gratidão por podermos fazer a diferença.
Muito bem, parabéns a Itatiba do Sul, viu? Muitas felicidades para esse município. Na próxima sexta-feira tem mais especial aqui na TV Bom Dia, viu? É a vez de Paulo Bento, a partir das 9 da manhã. Não perca, mais uma live para você. Agora tem aquele recado especial que todo mundo já sabe, né? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você que está pensando em arrumar uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja, visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo? Bota imagens da janela do tempo de Erechim. Tá bonito o dia de hoje. Semana começando bem, hein? Já tem o Rodrigo Finardi. Não sai daí porque a gente volta daqui a pouquinho com as notícias aqui da nossa região. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI, e fiscalização reforçada. O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Chegaram em Erechim os colchões magnéticos da Magniflex, equilíbrio do sono. Os colchões que ativam a circulação, relaxam a musculatura e auxiliam no alívio de dores, recarregam sua fonte energética, entusiasmo e regulam a pressão arterial, além de aumentar a sua imunidade e ajudar na redução do estresse e alívio da ansiedade. Confira os preços de fábrica e as condições que cabem no seu bolso com parcelamento em até 12 vezes e 15 anos de garantia. Colchões magnéticos Magniflex. Venha nos visitar, Rua São Paulo 169, em frente ao Posto BR. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Lisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram
e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar, né, esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha, né, que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, né, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E também, né, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. Portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Olá, pessoal. Meu nome é Vanderlei Augusto Magaloso. Eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua e nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande tanto no número de casos novos como no número de hospitalizações nos hospitais da região, principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução
e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos, continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finati. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como está, Leandro? Tudo bem. Olha, o destaque da coluna Pente Fino fala da central de vacinação que deve receber 40 mil pessoas neste ano. Estivemos lá na sexta-feira passada, na coletiva dos 100 dias, eu, o Joey e o Natan. E as coisas que ele falou da prestação de contas, a gente já sabia o que tinha acontecido e até a gente veio noticiando. Mas a grande novidade foi o local, que ia ser para a educação. Nesse momento não vai ser educação lá na Fundação Cotrel, a antiga sede, que agora é do município, comprando um leilão por 6.058.000, ainda na gestão do Schmidt. Mas o local em si chama muito a atenção, porque eles criaram lá para fazer essa central de vacinação, que já começou a funcionar no último sábado. Com um bom espaço, com entrada e saída, achei muito interessante. E na coletiva ele disse que a central de vacinação deve receber 40 mil pessoas até o final do ano. Hoje começaram também a H1N1 lá, que é outro que tem que se preocupar, que essa gripe também mata, não na força do vírus, mas pode levar as pessoas para o hospital e acaba sendo contato com também com a Covid agora, que ela está esmorecendo na nossa região, graças a Deus, né? E essa coletiva, então, o que eu, assim, de impressão primeiro, eu fiz a primeira parte do texto de impressões. No início do mandato, eu vi o Polis muito assustado, com o pé atrás, mais agressivo nas suas colocações. Eu acho que iniciar um governo numa pandemia como está em janeiro, eu acho que ele estava assustado até pegar o pé da coisa, como que estava a prefeitura. Senti ele mais tranquilo nas suas colocações, um pouco mais, não digo conformado, mas já conhecendo a estrutura atual, eu achei ele mais calmo e sabendo e conhecedor. Deu para ver que ele está conhecendo bem o que está acontecendo na prefeitura. Ele separou, até eu tinha falado lá, ele separou em 3 partes essa coletiva. Então nós falamos que não tinha como tu deixar a saúde de lado, tudo parece tão pequeno nessa época, até a questão da economia. Então teve as ações na área de saúde, as ações na área de economia e criaram um novo fato que é na área humanitária, que seria nada mais que o social, né? Mas criaram, e ele foi falando essas 3 coisas. No social falou, na saúde, a ampliação dos leitos do UTI, 2 equipes novas de intensivistas, a questão que a dengue também é um problema, então, que o município está adquirindo um fumacê, porque dependendo do estado, às vezes demora para vir, e está alto os índices aqui, a gente se atém muito a Covid, mas a dengue também é um problema. Ele tinha aliado agora com a H1N1, que todo mundo começa a se vacinar agora a partir de hoje, né? Ele fez uma questão também na saúde, a questão dessa constituição de lixo que pode dar outras doenças, e se ateve mais em cima do que está sendo feito para a estrutura da Covid, e falou também no centro, que não está aqui, mas ele falou de um centro de reabilitação, que aquilo até que o vereador Araújo fez um pedido, e ele não citou o nome do Araújo, mas quem sabe já estava mas é questão política, não vou vir ao caso agora, que ele quer criar uma central de reabilitação, que é fisioterapia, a questão da saúde mental, para quem não tem condições quando sai da UTI ou sai de um tratamento mais pesado, né? Isso na parte da saúde. Na parte econômica, devia ser diferente, foi a questão do distrito industrial, que sempre falamos, acho que vai sair do papel. Falou a questão do Crédito Mais, esses recursos para pessoas que estão precisando, que é microempresas, pequenas empresas e MEI, né? Microempreendedor individual,
já foi 5,5 milhões, existe a possibilidade de dobrar esse valor, indo para 7,5 milhões pela alta procura. Muitas pessoas não conseguiram esse recurso porque ele tem restrições no nome. Eu falei com uma pessoa que ele queria esse dinheiro para pagar as prestações do carro dele. 3 prestações atrasadas, que ele trabalha com produtos de educação e parou tudo, ele não vende, está um ano parado. E ele teve negado o seu empréstimo pelo fato de ter alguma restrição. Eu disse assim, mas eu quero esse dinheiro bem para me limpar meu nome. Mandei tu ter que limpar para conseguir o dinheiro. Aí tem essas questões desse sistema bancário, não dá nem para criticar. Nessas ações econômicas também, ele falou que nesse período foram criados 600 novos CNPJs, Erechim, né? Que pessoas que buscaram, pode ser MEI e tudo, né? E da questão da economia, falou também de dar a liberação dos alvarás para mexer com a economia, falou dos loteamentos sociais, que isso gera na mão de obra para pedreiros e mestres de obra, também tu mexe toda a economia dentro dos materiais de construção de Erechim, né? Já na questão humanitária, que daí criou esse nome, que humanitária até pode ser, mas é questões de cestas básicas, questões de acompanhamento, tudo, que diz que dobrou, eu já tinha escrito aqui também, diz que mais que dobrou a procura por cesta básica, deu 510 cesta básica em março, e a média do ano passado era 250. Quando se abriu espaço para perguntas da imprensa, eu fiz 2 perguntas. Uma pergunta eu fiz com relação a que essa semana eles anunciaram um plano para fazer mobilidade urbana em Erechim, e eu perguntei se puder, como teve um projeto lá no segundo mandato dele, gastaram 250, 300 mil numa empresa de Curitiba, a GKF Mobilidade Urbana, se poderia ser utilizado parte desse projeto, porque ele não foi todo implementado. Isso que deve ter uma legislação nova que não é com relação a isso, que ele é mais amplo, não é só no centro. Aquelas ideias do anel viário, da Onda Verde, que já tem, mas o anel viário pode ser que volta nesse novo plano da questão. E outra questão que eu perguntei, que não poderia, a gente fala de questão de saúde e tudo, e a falta de esgoto te dá problema de saúde. E essa pendenga interminável com a Corsã. Outra pergunta que eu fiz com relação à Corsã, quase no encerramento da coletiva, que foi sobre o que o município vai fazer a partir de agora. O Estado anuncia a possibilidade da privatização da Corsã, o município não tem contrato com a Corsã, ela está operando sem contrato aqui, nós estamos com o edital suspenso desde 2016, eu fiz essa analogia para ele, e ele falou que está contratando sim uma equipe de advogados, vai ver se o Tribunal de Contas não permitir a reabertura do edital, mesmo que seja Corsã, ele vai sim ingressar na Justiça Comum, uma informação que ele já passou em primeira mão aqui para nós, né? Então vamos ficar atentos a essa questão que eu acho que é bem importante, né, cara? 100 dias do governo Polis, está aí os destaques da coluna Pente Fino. No geral, está indo bem, homem? Cara, o que eu vejo no Paulo Polis, ele é proativo, né? Foi questionado também com relação aos nomes do governo, já teve algumas trocas aí, que saíram alguns e coisa e tal, mas de segundo escalão, não de primeiro escalão, né? Então o primeiro escalão ainda continua intocável. E quando eu fui perguntado sobre que ele ia avaliar dia a dia o desempenho de cada um dos seus CCs e seus escolhidos, ele disse que ele não tinha nada a reclamar, que só agradecer nesse momento que todas as equipes pegaram junto. Então ele foi bem político. Eu achei uma parte dela bem técnica, assim, mostrando o que foi feito, e ele também fez uma parte, parecia que estava em campanha, na segunda parte, assim, que daquele jeitão dele, não é pouca coisa, sabe aqueles termos que ele usa? Ele usa, quando usa isso, parece que está em campanha, né? Mas era o momento, estava toda a imprensa ali, foi o primeiro momento que todos estavam juntos no mesmo local, e os 100 dias é emblemático, porque que eu digo, 100 dias, tu não tem mais como dar desculpas, entendeu? Tu tem que já se adequar à máquina, tudo agora, tem que mostrar resultados. Ele sabe disso, ele sabe disso. E agora é torcer pelo governo, torcer pela cidade, né? Eu sempre digo assim, ó, eu sempre torço que os governos vão bem. Mas sempre tem uns senões e ficará, é natural da coisa, as pessoas têm ritmos diferentes, uns andam mais rápido que outros, então ele tem que ir adequando quem não está bem nas suas funções. Agora nós vamos começar também a ver por que A, B ou C não está andando, mas numa pandemia fica difícil fazer uma análise, porque, como eu falei no início, é tudo muito efêmero, pequeno, tu querer cobrar a ação do planejamento quando não tem recurso no Brasil e não está indo para a Covid. O foco agora é nós cuidar para a Covid, e que os principais setores, que ele disse, que também disse aqui, que ninguém vai passar fome em Erechim, é outra coisa que ele tem que fazer, cuidar disso e tocar a vida, até passar esse momento e fazer para quando terminar a pandemia, que a gente consiga, a economia já está preparada para dar um pulo grande. E isso ele deixou claro, que ele quer deixar o distrito tudo pronto para quando esse momento passar, nós sairmos mais rápido dessa crise
que assola todos nós, né? Obrigado, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então, além de uma pandemia, que não é novidade para ninguém, que estamos vivendo uma situação, uma crise sanitária violenta, com efeitos em todos os setores, com efeitos diretos para a vida das pessoas e em todos os segmentos da economia, a gente também está enfrentando uma epidemia de dengue. E os números aumentam. E essa é uma preocupação, assim como a pandemia, é uma preocupação de todos nós. Porque recentemente, faz poucos dias, morreu uma pessoa em decorrência da dengue, da febre hemorrágica. E a única forma de conter e de lidar com isso é contando com a colaboração das pessoas. Não existe outra maneira. O mosquito está aí. E a gente vê, e é fácil ver o mosquito tá espalhado por toda a região, por todas as cidades. E a única forma, a melhor forma e a mais efetiva de conter é justamente a gente achando aqueles lugares onde possa ficar água parada, e isso a gente já vem falando bastante. Pode ser uma tampinha de garrafa, ou uma lata velha, ou, enfim, qualquer recipiente em que a água possa acumular, pode ser um local para o mosquito se proliferar, se desenvolver. Então, por isso que é muito importante que as pessoas olhem semanalmente lugares na casa onde a água possa estar ficando parada e ali se transformando num criadouro do mosquito. Porque a proliferação e o desenvolvimento é muito rápido. E aí, com os casos, com os casos de dengue já, os mosquitos se infectam e infectam as pessoas. Então, assim como a pandemia exige do indivíduo, da sociedade, cuidados sanitários, outras práticas para se preservar, a dengue também, da mesma maneira, exige a atenção das pessoas e a colaboração de cada um de nós. Então, esse é um trabalho que... essa é uma questão que não tem como ser diferente. A gente só vai controlar o mosquito e a doença colaborando, buscando e tentando reduzir e minimizar ao máximo os locais de criação. Não tem outro jeito. Então, fica a dica, porque além desse problema gravíssimo que a gente vem vivendo da pandemia, temos também essa outra epidemia e que também pode levar aí a pessoas à morte. Então, por isso se faz urgente, e a gente vem falando isso repetidamente, que todo mundo olhe para a sua casa e tente achar qualquer lugar que possa ser um foco de desenvolvimento do mosquito. Essa é a maneira que a gente vai controlar. Uma boa semana e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital com a Taiane do Carmo. Bom, e agora, sem mais, vamos saber as informações aqui do Jornal Impresso Digital aqui do Bom Dia, edição deste fim de semana, que já traz o destaque em relação a Erechim. Central de vacinação deve receber 40 mil pessoas neste ano. Esse também é o destaque da coluna do Rodrigo Finardi, do Pente Fino.
E na página 3 nós vemos também informações em relação à saúde. Instituto Unimed promove encontro do Viver Bem na Escola. Na página 4 temos os artigos de opinião e na 5, em relação ao distanciamento controlado, governo indica que regiões devem permanecer na bandeira preta. Página 6 nós temos o fato da foto e na 7 em relação ao Holocausto, os 60 anos do julgamento de Eichmann e um necessário chamado à reflexão. Na página 8, artigo de opinião e na página 9, R16 ultrapassa 20% de imunização contra a Covid-19. Na outra página, então, nós temos o Espaço Pop e na página 11, em Erebango, trajetória de desenvolvimento, união com a comunidade e visão de futuro. Temos na página 12 também, em relação a Severiano de Almeida, agregar valor, mercado e renda. Depois aqui nós conferimos o caderno Saúde, onde tem muitos destaques em relação às crianças, por exemplo, alerta, voltando um pouquinho, alerta, problemas de audição podem causar atraso na fala das crianças, é um dos destaques, e também depois nós temos mais informações. Na página 13, então, Erval Grande, trabalho coletivo que traz resultados. Na página 14 temos a coluna do Igor Miller, mínimas e máximas, e depois nós vamos ter os classificados do Bom Dia. E aqui na página 18, sucesso nacional. Página de humor traz à tona canção lançada há mais de 20 anos. Em Jacutinga, aqui na página 19, incentivo ao esporte e à educação. E na página 20, então, temos o caderno de variedades. E em relação à segurança, crimes contra a vida apresentam queda no mês de março. Na página 23, então, indivíduo preso com arma e cocaína. E na página 24, destaques do esporte, Ipiranga empata com o Esportivo e segue no G4. Eu lembro para você que o jornal impresso já está nas bancas, você pode adquirir o seu, ou também, se você não é assinante, você pode ligar aqui no Bom Dia pelo telefone 3520-8500 e saber tudo o que está acontecendo aqui na nossa região e também aqui em Erechim. Muito bem, gente, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Olha, fim de semana, na verdade, na sexta-feira, Grêmio Ipiranga, Supercopa e o Inter que teve folga nessa rodada. Vamos começar a falar do Grêmio, que teve jogo importante pela Libertadores e perdeu pelo Independiente del Valle. Exatamente isso. Boa tarde, Leandro, para quem está nos acompanhando. O jogo da sexta-feira do Grêmio Independiente del Valle pela Libertadores era para ter acontecido na terça, teve toda aquela confusão por conta dos atletas que acabaram positivando para a Covid-19, um jogo que foi transferido, inclusive, que era para acontecer no primeiro momento no Equador, lá na altitude, jogo na casa do Independiente del Valle, que foi transferido para ser disputado no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Asunción, na capital do Paraguai. O que dá para dizer sobre esse jogo do Grêmio é que o Grêmio perdeu 2-1 para esse time muito bem treinado, inclusive com uma mão do Miguel Ángel Ramírez, técnico do Inter, e o Grêmio perdeu por 2-1, mas poderia ter perdido até de um placar um pouco maior, porque o Grêmio acabou sendo expulso o Juan, zagueiro Juan, e cai aí em uma coisa, Leandro, que para mim é muito clara, quando se fala inclusive até sobre esses garotos da base que estão sendo utilizados até por uma questão de necessidade por conta do departamento médico do Grêmio estar com muitos jogadores. Juan, que entrou, fez uma partida boa, mas foi expulso, então cai aí na inexperiência do jogador. Ferreirinha, muito bem na partida, entregou até mais do que podia, jogando com o Grêmio muito afastado, muito recuado também, por conta do Independiente del Valle ser um time que ataca muito, quase que todo o tempo com a bola no campo do adversário. Ferreirinha, Juan e até mesmo depois da entrada do segundo tempo do Léo Chu, dizem muito a respeito dessa falta de experiência que esses jogadores da base vão ter, e também uma coisa que para mim fica muito clara, da diferença do nível técnico do campeonato estadual para uma Copa Libertadores da América. O Grêmio saiu no lucro, perdendo por 2-1. Claro que existe um lance ainda muito discutido, um gol que o Grêmio fez que foi anulado de forma incorreta, que também poderia fazer a diferença, mas o Grêmio perdeu e perdeu na bola, e o Independiente del Valle vai fazer um jogo na quarta-feira, jogo da volta, ainda da pré-Libertadores,
muito difícil, vai ser muito difícil a vida do Grêmio, e esse time, que é um time que está em ascensão no cenário sul-americano, se conseguir passar pelo Grêmio, vai deixar uma terra arrasada no time do Grêmio e ainda vai incomodar muito no sorteio da Libertadores, que já aconteceu, e para essa edição da Libertadores 2021. Bom, após o jogo, o Diego Souza, que fez o gol do Grêmio, falou aí na coletiva de imprensa, e também o auxiliar técnico do Grêmio também falou aí sobre essa derrota do Tricolor para o Independente na Libertadores. Vamos acompanhar a fala dos dois agora na sequência. Olha, não concordo muito, até porque fomos lesados com um gol legítimo em primeiro tempo, onde nos dava uma tranquilidade e uma segurança muito grande. Só que segundo tempo, com tudo que aconteceu, sim, seguramos o resultado. Isso também tem méritos para nossos companheiros, que foram muito aguerridos e se dedicaram muito, se empenharam bastante para segurar o resultado, coisa que necessitávamos em a partida. Um pouco, creio que influenciou um pouco, sim, porque nossa equipe ficou muito tempo sem treinar, sem saber o que é ser, né? E isso influenciou bastante, porque tivemos que fazer tudo em um solo dia. Isso é muito ruim para uma equipe que necessita trabalhar, necessita trabalhar taticamente e fisicamente, né? Então ficamos muito tempo, viajamos para lá, viajamos para cá, e isso sem dúvida atrapalhou um pouco o nosso desempenho. Muito bem, tá aí Grêmio. Vamos falar agora do Ipiranguinha, que ficou no empate com um dos lanternas da competição. O Ipiranga era favorito. O que aconteceu, Eric? Era favorito. O time do Ipiranga era favorito, até porque o Ipiranga almeja estar entre os 4, almeja estar entre os finalistas, e vinha rodada após rodada com esse objetivo. Agora, o Ipiranga fez um jogo muito ruim contra o Sportivo, e ruim no nível técnico. Se dava para perceber uma partida muito truncada, claro, porque o Sportivo também brigava por pontos, porque está em uma situação muito delicada. Inclusive, o Sportivo, que teve treinador demitido, né, recentemente, ia disputar esse jogo contra o Ipiranga para sair dessa zona da degola. E o Ipiranga, em contrapartida, precisava pontuar porque quer estar entre os finalistas. Mas o jogo se desenhou de uma forma com que as duas equipes, uma acabou atrapalhando a vida da outra. O Ipiranga fez o gol, conseguiu aproveitar a falha do Sportivo, inclusive um gol que estava sendo muito comemorado, porque dava 3 pontos para o Ipiranga, e depois, no final do jogo, aquele gol que surgiu sem explicação nenhuma, um gol que realmente não pode ser tomado, aquela bola pipocando dentro da área, até mesmo quase que perto da linha da pequena área, e o Ipiranga cedeu o empate. Eu acho que o Ipiranga poderia ter entregado um pouco mais, mas claro que o Ipiranga também estava sofrendo por faltando jogadores à disposição do Júnior Rocha, Clayton, vários jogadores que acabaram não estando à disposição do treinador, e isso fez a diferença. Agora, falando de resultado, um ponto bom, mas nessa reta final, o Ipiranga querendo se classificar, eu acho que esse jogo contra o Sportivo era essencial ter vencido. Agora o jogo contra o Caxias coloca muito mais pimenta para essa decisão que vai ser no Centenário na próxima semana. Já a gente volta a falar do estadual, já vamos falar do Inter, mas antes vamos dar uma passadinha pela Supercopa. Teve jogão ontem. Que jogo, hein? Palmeiras e Flamengo. Que jogo. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo assim do Brasil, com times brasileiros. De alto nível, né? De alto nível, um belíssimo jogo, assim, para quem admira o futebol, com gols muito bonitos e com um futebol muito bem jogado pelas duas equipes. Palmeiras jogou muito bem, Flamengo jogou muito bem, jogaram as duas equipes muito bem. Acho que o empate foi muito merecido e muito justo pelo que apresentaram no estádio Mané Garrincha, um dos palcos também aí do futebol brasileiro em Brasília. E o jogo acabando em 2-2, levado para os pênaltis, e aí que surge uma coisa que o time do Grêmio, inclusive o Internacional, agora com o Danilo Fernandes, que se machucou, e o Marcelo Lomba, que nós temos, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, duas equipes com os 2 melhores goleiros do Brasil na atualidade. O Everton e o Diego Alves mostraram sim que devem ser respeitados e fizeram nas penalidades algo até memorável, com o time do Flamengo levando a melhor, o Palmeiras que por
por 2 vezes teve a chance de ganhar o título e acabou deixando, ficou nas mãos do Diego Alves, e o Flamengo, campeão da Supercopa 2021, que reuniu o campeão brasileiro da última temporada e o último campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras. Internacional, Colorado ganhou folga nesse fim de semana. Como é que tá a situação do Inter? Ganhou folga. O Internacional está de folga desde o último Grenal. Acho que foi até bom para o Miguel Ángel Ramírez preparar essa equipe. A informação que temos é que Miguel Ángel Ramírez está treinando Palacios para ser titular. E ele está treinando pela ponta direita, é um jogador que veio para ser titular do Inter, e Miguel Ángel Ramírez aposta muito as suas fichas nesse jogador. Até acho que se entende aí no castelhano, mas o Inter joga na quarta-feira contra o time do Aimoré, com um período bem longo aí para se adaptar e para remontar esse time do Inter depois dessa derrota do Grenal, que Grenal sempre afeta um pouquinho ali a vida do Inter. 5 da tarde tem mais o jogo com Eric Oliveira, que hoje estava no Café Bom Dia, no Minuto Bom Dia, no Bom Dia Notícias, e ele volta para fechar a tarde com mais esporte para a gente. Obrigado, Eric, até mais. Para fechar, um abraço, Leandro, um abraço para o pessoal aí que está acompanhando. Até a próxima. Vamos agora à previsão do tempo com a Tainá do Carmo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A semana inicia com o tempo firme no Alto Uruguai e as temperaturas ficarão amenas devido à passagem de uma frente fria no estado. Pela manhã, esfria e à tarde as temperaturas ficam mais elevadas aqui na região. Vamos conferir como ficam? Aqui em Erechim, a mínima será de 9 graus e a máxima de 23. A umidade relativa do ar ficará em torno de 31% e não há previsão de chuva. No município de Erebango, a mínima será de 9 graus e a máxima de 23. E no município de Viadutos, a mínima será de 10 graus e a máxima de 24. Mais informações e também detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. No Bom Dia Entrevista da última sexta-feira, a Taiane do Carmo conversou aí com a vereadora Sandra Piccoli. O objetivo dessa série de entrevistas é conversar com os novos vereadores que foram eleitos na eleição do ano passado aí para o Legislativo, que iniciou esse ano e vai por mais 4 anos. Esse é o segundo mandato da Sandra à frente aqui da Câmara de Vereadores. Vamos agora rever essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje a nossa conversa é com a vereadora Sandra Piccoli, que já está aqui conosco para falar a respeito do seu mandato, seus projetos e também esclarecer aí todas as dúvidas, né, da comunidade. Seja muito bem-vinda, Sandra, aqui no Bom Dia Entrevista. Obrigada, Tayane, agradeço o convite e cumprimento também a todos os telespectadores que estão acompanhando esta nossa conversa. Então, para nós iniciarmos, vereador, eu gostaria que você contasse para mim e também para a comunidade, nesta nova etapa, quais serão os seus principais projetos e também qual será o teu foco de atuação. Então, reeleita, né, após um mandato, acredito que toquei em pautas polêmicas, né, pautas necessárias que estavam um pouco esquecidas dentro do nosso município. E pretendo retomar algumas proposições e projetos que eu apresentei na legislatura passada e não tive sucesso, né, por conta de depender também do executivo, né, para idealizá-los. A minha linha de atuação, ela não muda, seguirá na mesma linha. A representação e a defesa das mulheres, seus direitos, a grande batalha, né, contra a violência doméstica, atender as demandas do público LGBT, a questão da diversidade como um todo, né, cultural, racial, étnica, religiosa. O meio ambiente também é uma pauta que me interessa e que eu me dedico bastante. A defesa das minorias como um todo, principalmente o direito dos trabalhadores, né, prezando também pela qualidade de vida das pessoas que mais precisam, né? Eu sempre procuro defender quem precisa ser defendido. Eu vi também até esses dias que a senhora fez uma solicitação, até eu tenho uma pergunta nesse sentido, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, que em contrapartida, né, com as empresas que forem contempladas no edital, com o terreno no Distrito Norte, para que elas reservem algumas vagas para as pessoas que precisam, como é o que a senhora comentou. Eu gostaria que a senhora falasse mais, né, a respeito dessa solicitação, como é que é a sua avaliação em relação a esta pauta? Então, eu acho que essa é uma política pública necessária, né?
através dessas parcerias, né, bem ou mal, as empresas acabam tendo vantagens, né, conquistando um espaço para poder investir, abrir o seu negócio, gerar os empregos. Então, a prefeitura, inclusive, nós aprovamos o projeto de financiamento, né, do recurso para que se faça a conclusão, então, de toda a infraestrutura do Distrito Norte. E já avisando, né, o edital de concessão dos terrenos, enfim, penso que seria uma grande ferramenta para a gente sanar alguns problemas que existem no nosso município, né? Porque de nada adianta a gente fazer o trabalho assistencial sem dar um encaminhamento de fato. Muitas vezes o que precisa mesmo é a oportunidade, né? E ela falta porque as pessoas são excluídas do mercado de trabalho, às vezes, pela idade, né? Por não ter uma escolaridade. Aí, claro que tem que ter a parceria também da formação, né? Da qualificação dessas pessoas, que pode ser feita também pela prefeitura. Por ter uma condição social, né? Às vezes, também, por conta do bairro que ela mora, muitas vezes é excluída do mercado de trabalho. Exato. Talvez. E o público LGBT, principalmente transgêneros, tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho também pelo preconceito. Muitas mulheres que passam por uma situação de violência não conseguem se desvincular de uma relação abusiva, às vezes, porque tem independência financeira, né? Então, eu acredito, não é uma quantidade enorme de vagas. Se a gente deixasse uma pequena porcentagem dessas vagas para que se trabalhasse em parceria com os setores, principalmente assistência social, para dar encaminhamento a essas pessoas, ali a gente começa a resolver um problema de fato, né? Que é inserir essas pessoas na sociedade com dignidade. A senhora fez essa solicitação e agora aguarda? Como que está o andamento? Como que funciona? A gente fez a proposição, isso cabe ao executivo construir, né? Mas nós tivemos uma aceitação positiva por parte do secretário. Já conversamos com a assistência social também. Eu vejo que isso é possível, sim, de construir e basta ter a vontade política de fazer, né? Eu acredito que a gente possa ter algum avanço nesse sentido, sim, com esta gestão. Um outro pedido também que eu vi que a senhora fez é em relação àquelas famílias rurais que têm crianças que não têm acesso à internet. Então, agora, com as aulas online, acabam tendo dificuldade para acessar essas aulas, para aprender. Eu gostaria também que a senhora falasse a respeito dessa solicitação. Então, eu fui procurada por uma família com essa angústia, né, de que não tem internet para que a filha possa acompanhar as aulas. E se a gente quer prezar pela educação de uma forma igual, né, de qualidade para todos, a gente precisa se atentar a esses detalhes. Então, eu pensei que talvez, né, a exemplo desta família, muitas outras estejam passando pela mesma dificuldade. Então, solicitei, né, a Secretaria da Agricultura, na figura do nosso secretário adjunto William também, para que se faça um levantamento, um estudo. Isso é possível também em parceria com a Emater, o Sutraf, né, as entidades que trabalham mais diretamente com a agricultura familiar, principalmente, para que se identifique essas famílias e que a gente veja a possibilidade, né, de, quem sabe, subsidiar de alguma forma, criar uma parceria, né? Nós temos uma cooperativa em Erechim que trabalha, né, estendendo a rede de internet também no interior, para que a gente possa atender a todos, né, para que todos tenham a possibilidade de acompanhar as aulas e não saírem mais prejudicados ainda, né, diante de toda essa situação. Eu vejo também, acompanho a senhora, né, pelas redes sociais, e eu vejo que a senhora é bem atuante no Facebook e realiza muitas lives a respeito de vários assuntos. Isso é algo que começou na pandemia, da senhora conversar com a comunidade, já conversava antes. A senhora pretende continuar com essas ações? O que a senhora pode dizer para nós? Acho que é uma grande ferramenta que a gente tem, né? A tecnologia está aí para isso. E eu fazia minhas lives individuais, assim, né? Eu fazia transmissões ao vivo para falar sobre algumas situações, alguns projetos. E com a pandemia, a gente se sentiu um pouco afastado da população, do público, porque a nossa vida, ela era... a nossa agenda era repleta de eventos, de encontros, né? Nós éramos convidados para tudo.
Porém, para tentar manter a atividade parlamentar, né, foi um mecanismo que eu encontrei. Então, trazendo pautas, assuntos, né, que eu penso que são importantes e que nós devemos debater, a fim de levar também informação para a população, né? Você pode observar que as minhas lives, elas não são assim direcionadas para o campo político, partidário, né? São lives de fato para que a gente possa debater determinados assuntos e levar informação para a população. Tem sido muito bem acolhido, assim, né? Tem um público grande que me acompanha e eu pretendo dar continuidade e ampliar, né? Melhorar cada vez mais. E agora também falando de outra área, que é uma área que a gente nunca falou tanto de saúde, né, vereadora? Eu gostaria de saber, assim, em relação à senhora, se você pretende implementar projetos direcionados à saúde, talvez aí um projeto em relação à captação de recursos aqui para a nossa cidade, o que a gente pode dizer? Eu sempre digo que a questão de saúde, educação e segurança é algo muito particular do Poder Executivo, né? E qualquer vereador que pense em fazer uma promessa de campanha dizendo que vai realizar isso ou aquilo, né, ele não está agindo de boa fé, porque a gente sabe que são áreas bem específicas que requerem recursos, principalmente do governo estadual e do governo federal, né? Então, o que a gente pode fazer é sugerir, propor, fiscalizar, cobrar, né, para que eles sejam aplicados da melhor forma, para que se transforme em um serviço de qualidade para a nossa população, fazer as manifestações que a gente faz através de moções e sim o contato com os parlamentares. Infelizmente, o meu partido não tem deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas isso não impede que a gente pressione os demais deputados, porque os deputados são deputados que representam o nosso Estado, para que eles também defendam, né, o nosso Estado nessas áreas, junto ao governo federal e ao governo estadual. Vereadora, a gente está em um momento de pandemia já há mais de um ano, né? Na verdade, talvez a gente siga mais aí um ano pela frente. E eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os desafios que a senhora avalia que Erechim tem agora e que terá pós-pandemia e, na sua opinião, como fazer com que Erechim continue se desenvolvendo? Penso que o grande desafio neste momento é superar a pandemia, superar o vírus, né? Conseguir o mais rápido possível imunizar toda a população para que a gente possa pensar em retomar a atividade econômica de uma forma normal. O que me deixa um pouco mais tranquila é que nós tivemos, por exemplo, o mês de janeiro de 2021, o nosso município teve uma arrecadação maior do que janeiro de 2020, que não tinha pandemia ainda. Então, de uma certa forma, até o momento, a arrecadação municipal não sentiu ainda os reflexos. Pode vir a sentir ali na frente. O desemprego é uma consequência da pandemia, mas ele já vinha, né? Nós já tínhamos uma taxa preocupante de desemprego. Me preocupa muito o aumento do custo de vida, supermercados, itens básicos de alimentação, combustível, automaticamente isso eleva os preços, né, dos demais itens, porque tudo chega transportado, né, principalmente pelo transporte rodoviário. E o sucateamento, de uma certa forma, de alguns serviços públicos que me preocupam também, porque diante dessa pandemia a gente vê a importância de se ter o Estado forte, de se ter um serviço público de saúde forte, né? Porque quem está resolvendo a situação é o Estado, é o serviço público, né? Imagina se a gente não tivesse um atendimento público de qualidade. Penso que Erechim está no caminho certo no sentido de se preparar para o pós-pandemia. A gente vê que o prefeito está atuando nesse sentido, se preocupando em viabilizar o Distrito Norte, se preocupando em criar cursos de capacitação. E acho que com a união e os esforços de todos é possível sim que a gente possa lá na frente, mas se nós não tivermos uma mudança de projeto a nível nacional, né, que preze para que a classe trabalhadora possa ter um salário que não lhe garanta apenas a comida, a moradia, né, que ele possa ter um dinheiro extra para poder gastar.
eu acho difícil, né, que o próprio comércio tenha grandes vendas, porque a população em si está sem dinheiro, mas principalmente não está podendo gastar com outras coisas além das necessidades básicas. É um grande desafio, mas eu acredito que a gestão está empenhada e a nós, vereadores, cabe apoiar, né, as ações que venham no sentido de melhorar. Muito bem, então, vereadora, já chegando ao fim da nossa conversa, passa muito rápido, né? Mas eu agradeço em nome do jornal a sua presença aqui e também todos os seus esclarecimentos, lembrando aqui que estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, me convidem, né? Sempre que for possível e for preciso, estarei aqui também à disposição. E obrigada a todos que nos acompanharam. Gente, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista para você. Não perca aqui na TV Bom Dia. E o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Às 5 da tarde tem Virando o Jogo com Eric Oliveira. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Não esqueça, aqui é o Bom Dia. Você se vê aqui e também a gente mostra tudo que é importante da nossa região para você aqui com a gente. Uma ótima semana para você, tudo de bom, até mais.